É engraçado que muita gente tem medo do sucesso, tem medo de onde vai chegar na vida, tem medo de exatamente onde vai estar quando alcançar o sucesso que deseja, quando alcançar os sonhos que deseja. Só que é muito louco isso, porque as pessoas elas preferem ter medo do sucesso e não alcançar ele do que fazer, executar as ações que precisam ser feitas até chegar nesse sucesso que elas almejam. Muita gente tem medo da grandiosidade, muita gente tem medo de ser grande, tem medo do sucesso. Só que é exatamente isso que paralisa elas de executarem até chegar onde elas querem chegar. E poxa, por que ter medo de uma coisa boa? Por que ter medo de onde você quer chegar? O mais louco de tudo isso é que você nem chegou lá ainda. Por que você tem medo de chegar lá? É essa pergunta que você deve se fazer, essa pergunta que eu já me fiz também. Porque muita gente, quando vai começar aqui na internet, tem medo de viralizar, tem medo de ter milhões de seguidores, tem medo de fazer muitos vídeos, de dar certo do dia para a noite. E às vezes você não está preparado mesmo. Às vezes você é uma dessas pessoas que tem esse medo de viralizar, de ter sucesso, de ser muito grande, de ganhar muito dinheiro, de não saber o que fazer com tanto. E isso vai te paralisando de fazer o que precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo aqui de um prestador de serviços que quer ter muitos clientes e quer faturar 5 dígitos por mês. Essa pessoa que é prestador de serviços, ela tem medo de prospectar, ela tem medo de criar scripts de vendas, tem medo de treinar reuniões de vendas, tem medo de construir os entregáveis que ela vai entregar para o cliente dela. Ela tem medo dessas coisas. Mas por que ter medo? Por que ter medo de onde você quer realmente chegar? Isso paralisa essas pessoas, impede de prospectar, no caso do prestador de serviço, impede de criar boas ofertas, impede de criar bons entregáveis. E não dá para entender muito bem o porquê desse medo. O porquê desse medo de realmente sair do zero e ir para o próximo nível. Sair do zero, sair da inércia e chegar no próximo passo. E galgar passos novos até chegar no sucesso que você almeja. Mas tem um livro que explica muito bem isso. O nome desse livro é Startup Enxuta. Esse livro ele é de negócios, ele fala um pouco sobre modelos de produtos, sobre como que você deve criar um infoproduto, criar um produto e tornar ele visto no mercado, criar um mínimo produto viável só com aquilo que você tem e fazer testes. Exatamente isso que ele explica no livro. Ele explica que é muito mais confortável você ficar planejando, você ficar estudando e ficar fazendo tudo no gerúndio. Estou fazendo, estou estudando, estou planejando e ficar dessa forma. Ele explica que é muito mais fácil você continuar no zero, continuar nesse estado de inércia, nesse estado de paralisação, do estou estudando, do estou planejando, estou fazendo e todos esses verbos no gerúndio. Ele explica que é muito mais confortável você ficar nesse zero, ficar nesse passo inicial do estar planejando, estar estudando, do que realmente executar, do que realmente pegar esse plano de negócios, esse plano que você colocou na sua vida e executar ele. Porque quando você está executando, quando você está planejando, você não tem desconforto. Porque você está só na teoria, está só na teoria, está só planejando, está só aqui anotando. Não está executando de fato o que precisa ser feito para chegar onde você almeja. E quando você sai dessa inércia, quando você começa a executar de verdade, é onde o bicho pega. Porque é onde você vai percebendo exatamente o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer para alcançar esse sucesso. E ele defende que é muito mais fácil você ficar planejando um produto do que você colocar ele no mercado, do que você colocar ele no ar. É muito mais fácil você criar, estar criando, estar planejando, estar estudando, do que você só executar, do que você colocar em prática. Porque mentalmente, psicologicamente, socialmente e todas essas outras questões, é muito mais fácil você ficar no zero, porque você não presta contas a ninguém, você não se auto-sabota, você não se subestima, você não se superestima, você não tem aquele peso da gestão à vista da coisa, sabe? De você notar o que está acontecendo, de você falar para si mesmo que você errou ao executar esse plano, ou de você entender exatamente onde você está e perceber o quão distante você está do seu sucesso. Porque quando você está planejando é tudo muito irreal. Você não sabe exatamente onde você está, não sabe quanto tempo que você vai levar. Eu passei estudando durante muito tempo. Eu passei estudando aqui durante anos, anos e anos no mercado digital. E via pessoas, às vezes, menos qualificadas do que eu, ao meu ponto de vista, tendo sucesso. Porque elas desenvolveram essa habilidade que eu não desenvolvi, que é a habilidade de executar, a habilidade de colocar em prática. E graças a Deus, de alguns anos para cá, eu comecei a desenvolver essa habilidade, comecei a colocar ela em prática, e você está vendo o resultado disso daqui. É só olhar o último mês do canal, por exemplo. Teve vídeo todo dia de semana. É só olhar o meu Instagram. Eu estou presente no Instagram todos os dias.
É só olhar o que eu faço no mercado digital, a minha trajetória. Eu tô aqui todos os dias, tô aqui estudando essa parada, vivendo isso daqui. E se você quer dar certo em alguma área da vida, é exatamente isso que você precisa fazer. Não só estar no zero, estar planejando, estar executando, estar estudando, estar criando. Não é você ficar só no gerúndio, é você ficar no infinitivo mesmo. Você executar, você fazer, você estar presente. Quando você planeja alguma coisa, quando você coloca um checklist no papel, quando você planeja uma rotina diária, quando você monta realmente um plano para dar certo em alguma área da vida, seja em relação à saúde, em relação a treinos, em relação a exercício físico, em relação a negócios, em relação a estudos, qualquer coisa que você se propõe a fazer, quando você coloca um checklist de passos, um checklist de ações que você precisa executar diariamente, é onde você entende onde você está, o que você precisa fazer para chegar no sucesso que você almeja e o que você precisa fazer. Exatamente quando você olha esse plano detalhado, quando você olha exatamente isso que você planejou e coloca em prática, que você consegue chegar nos resultados que você quer. E por mais tempo que possa demorar a acontecer isso, esse plano ser concretizado de verdade, você pelo menos está fazendo. Você está executando. Você está executando de verdade. E não está só planejando. Não está só pensando, criando, planejando, estudando. Não está fazendo só isso. Você realmente colocou em prática aquilo. Você executa, você faz, você criou e agora está na hora de executar, sabe? E é muito isso que o livro Startup Enxuta fala. Você não pode ficar só no zero, não pode ficar só planejando. Quando você tiver uma mínima ideia que seja, que essa mínima ideia já seja colocada em prática. Quantas histórias a gente não viu de pessoas que já tiveram a ideia da Uber antes da Uber existir? Que já tiveram a ideia do Spotify antes dele existir. Só que ideias não valem de nada. Ideias não valem de nada. O que vale é a execução. Mesmo que você tenha tido uma ideia genial, uma ideia magnífica, se você não colocou ela em prática, do que adiantou? O mesmo vale aqui para o mercado digital. Às vezes você teve uma ideia de produto interessantíssima, só que ficou só na ideia, ficou só no planejando, ficou só no criando, e você não executou de fato. E é isso que diferencia quem tem sucesso por aqui. Porque no digital também premia quem estuda, quem planeja, só que premia mais ainda quem coloca em prática, quem posta o conteúdo, quem presta o serviço, quem cria ofertas, quem coloca um site no ar, quem faz os anúncios online, quem escreve as copies, e não quem fica só idealizando, só mentalizando, só pensando e planejando. É exatamente esse o maior problema que eu vejo das pessoas aqui no mercado digital. Elas até têm um plano prático, até sabem mais ou menos por onde elas vão percorrer aqui no mercado. Só que elas não entendem exatamente o que precisa ser feito e quando que precisa ser feito. Porque elas não têm direção, elas não têm clareza. Elas só imaginam, sabem mais ou menos o que elas querem. Só que elas não têm um plano prático. E mesmo que elas tenham esse plano prático, mesmo que elas já se diferenciem da concorrência e tenham esse plano prático para dar certo por aqui, seja na prestação de serviços, seja na produção de conteúdos, elas não fazem. Elas não permanecem. Uma das maiores habilidades aqui no mercado digital está sim em você aprender a teoria, em você saber os fundamentos do marketing, os fundamentos do mercado digital. Só que ainda mais do que isso, no mercado digital, quem fica aqui, quem tem resultados, é quem permanece fazendo a mesma coisa todos os dias, todas as vezes. Da mesma forma, só iterando, só melhorando. Não basta você criar e planejar, você precisa executar. E quando você executa todos os dias, diariamente, com uma rotina bem planejada e com repetição, é aí onde você fica bom. É onde você se diferencia da concorrência. E mesmo que você nem seja tão bom assim em comunicação, mesmo que você nem seja tão bom assim em conteúdos, ou que você não seja o melhor de todos, se você permanecer constante aqui, você vai ganhar daquele cara que é muito bom, mas que postou só uma vez. Você vai ganhar daquele prestador de serviço que tentou prospectar uma vez e não prospectou nunca mais. E você que prospecta todos os dias, você que produz conteúdo todos os dias, é aí onde você vai se diferenciar e vai dar certo. Eu não falo todos os dias por um mês, por 2 meses. Eu falo durante anos. Eu tiro por mim mesmo. Tiveram duas ações que eu tive que fazer e uma eu falhei miseravelmente e na outra eu tive muito sucesso. A que eu tive muito sucesso foi quando eu comecei a estudar growth, foi quando eu comecei a estudar clientes e que uma empresa realmente precisa dar a maior atenção possível ao cliente. Eu me planejei a estudar isso já tem 1 ano e pouco mais ou menos, onde eu estudo todos os dias um pouquinho sobre growth, sobre testes, sobre clientes. Eu faço um pouquinho todos os dias. Eu tive um sucesso exponencial.
eu melhorei na minha prestação de serviços, eu melhorei com os clientes que eu atuo, com os clientes que eu atendo, melhorei em práticas, melhorei em comunicações. Só que na outra que eu falei miseravelmente foi em relação à prospecção. Eu não prospectava tão bem assim e não prospectava todos os dias. E até consegui uns clientes legais, não prospectando dessa forma. Só que como eu não permaneci fazendo isso todos os dias, eu não cheguei aos múltiplos 5 dígitos por mês de faturamento como prestador de serviço. Só que alcancei um sucesso bem legal. Então até mesmo eu que não executei tão bem assim, alcancei um sucesso legal. Imagina se você permanecer aqui. Imagina se você continuar fazendo as coisas que precisam ser feitas. Eu tive essas duas áreas, uma que eu não falhei miseravelmente, né? Eu falhei um pouco, que foi nessa questão da prestação de serviço, que eu consegui uns clientes, mas não os clientes que me pagavam da melhor forma e não os clientes que eu realmente queria. E na outra que eu tive muito sucesso, que aí foi onde eu cresci exponencialmente, foi na área de growth e na área de clientes, onde eu tive esse sucesso exponencial. É isso que você deve se propor a fazer aqui. Mesmo que você faça um pouquinho todos os dias, um pouquinho de cada vez, e repetir a mesma coisa todos os dias, eu tenho certeza que esse plano de ação que você tem, que esse plano de ação que você planejou para si, ele vai acontecer. E caso você nem tenha chegado nessa parte do plano de ação ainda, de ter planejado as metas que você tem para o mercado digital, e o como e o que você deve fazer para dar certo aqui, basta você me chamar no Instagram e mandar o número 27 no meu direct, que eu vou te explicar como que funciona a minha consultoria e como que eu faço exatamente esse planejamento detalhado para você finalmente dar certo e explodir aqui no mercado digital, te dando não só clareza, mas direção e aceleração. Basta mandar 27 no meu direct aqui no Instagram que eu vou te ajudar, vou te explicar como é que funciona a minha consultoria. Eu tenho certeza que você vai dar certo por aqui, porque você vai sair com um plano detalhado de negócios para dar certo aqui no mercado digital e finalmente deslanchar, finalmente viver a vida que você sonha, com liberdade de escolha, com tempo para o que importa e sendo bem remunerado por isso. Se é o seu momento de dar certo aqui no digital, se você já cansou desses métodos tradicionais e que realmente não te levam a resultados, me chama aqui no Instagram, pergunta sobre minha consultoria, que eu vou te explicar como é que funciona. E a outra coisa que eu vou te recomendar aqui, além da minha consultoria, é o livro A Única Coisa. É um livro que realmente ele desperta essa clareza em você. Ele mostra exatamente a única coisa que você deve percorrer e ter aqui no digital. Tem até uma citação desse livro A Única Coisa que eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Não importa o objetivo e não importa o destino. A jornada para qualquer coisa que você queira começa sempre com um único passo. Esse passo se chama a única coisa. Então, qual que é a coisa mais importante que você vai fazer por aqui que vai te dar o maior resultado possível? Se você quer produzir conteúdos, eu já te adianto, se você quer ter uma influência e vender infoprodutos, vender consultorias, ter sua agenda lotada ou mesmo escalar o seu conhecimento através da prestação de serviços, através dos seus conteúdos, é produzir conteúdos. É você estar aqui todos os dias na internet, é você estar todos os dias no YouTube, estar todos os dias no Instagram, estar todos os dias no TikTok e no máximo de redes sociais que você conseguir, com a maior qualidade que você consiga. E claro, definir um único conteúdo, um único tipo de conteúdo, um único tipo de formato que vai te dar o maior dos resultados. Eu já te adianto que esse tipo de formato é o YouTube. Você tem que saber como postar, o que postar, quando postar, com qual frequência, quais assuntos. E se você quer produzir conteúdos, se você quer realmente vender infoprodutos, escalar a sua hora, ter sua agenda lotada, enfim, é isso que você deve fazer. Produzir conteúdos deve ser a sua única coisa, a coisa mais importante que você vai fazer no dia. Agora, se você já é um prestador de serviços, se você quer ter mais clientes prestando serviços, fazendo seus entregáveis, aí o que eu te recomendo é fazer prospecção ativa. A coisa mais importante do seu dia deve ser a prospecção ativa. Você não deve falhar na prospecção. Ela deve ser o ponto mais importante do seu dia. Tudo pode não acontecer, mas a prospecção precisa acontecer. E o mesmo vale para os conteúdos. Que nada aconteça na sua agenda, mas se a produção de conteúdos estiver presente, se você conseguir produzir o seu conteúdo, que é a coisa mais importante do seu dia, é aí onde você vai ter sucesso. Porque fazendo essa única coisa, todas as outras elas se tornam irrelevantes. Porque isso vai te trazer o maior dos resultados possíveis. E se você está perdido, se você quer saber com qual frequência fazer cada tipo de coisa, se você quer saber exatamente um plano e um passo a passo detalhado para você, me manda 27 aqui no Instagram, aqui no direct do Instagram, que eu vou te mostrar como que eu posso te guiar e como que eu posso montar exatamente isso para você. Você vai sair com isso pronto para dar certo finalmente aqui no mercado digital. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha feito sentido para você e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.